Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez deixando aqui algum vídeo sobre penal, processo penal, medicina legal. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao projeto Código Penal Comentado. No vídeo anterior, nós terminamos de comentar o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal e deixamos uma questão no ar que já nos inaugura, nos apresenta aí o artigo 3º do Código Penal. O que eu perguntei no vídeo anterior? O que seria a lei excepcional? O que seria a lei temporária? E respondendo à questão, lei excepcional é aquela lei que tem a sua vigência apenas durante um período de anormalidade, de instabilidade institucional, de grave perturbação. Por exemplo, pode ser que a declaração de um estado de guerra, a declaração de um estado de sítio, uma declaração de estado de defesa, dentre outras situações como a pandemia, a pandemia do Covid-19, situações excepcionais que pode fazer com que o Estado edite uma lei criando um toque de recolher. Na pandemia do Covid, quase que vigorou um toque de recolher. Restrições aí na circulação sem máscara, de funcionamento de comércio. Bom, a criação de crimes, tipos penais, para vigorar só durante esse estado de anormalidade, a gente teria uma lei excepcional. Já a lei temporária é uma lei que tem prazo de validade. Por exemplo, a Lei Geral da Copa, Lei 12.663 de 2012. Ela tratou de várias questões relacionadas à Copa, relacionadas à FIFA, e previu alguns crimes. Por exemplo, você falsificar marcas, imitar, modificar marcas da FIFA. E no artigo 36 dessa Lei Geral da Copa, está dizendo que essa lei vigoraria até o dia 31 de dezembro de 2014. A pergunta é: depois de passado o período de anormalidade, o estado de guerra já acabou, já celebraram a paz, uma pandemia, uma situação de anormalidade já foi serenado, já está tudo normal, ou o prazo de validade da lei já passou, a lei não está mais em vigor? A pergunta é: e as condutas que foram praticadas durante a vigência dessas leis, excepcional, temporária, continuam sendo puníveis, ou o fato delas se autorrevogarem faz com que não se puna mais essas condutas? Antes de responder, vamos ver o que o nosso Código Penal fala a respeito das leis excepcionais, das leis temporárias. Vamos lá. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ok? Então, mesmo que elas estejam, digamos, mortas, porque não estão mais em vigor, continuam produzindo seus efeitos relativo aos fatos praticados durante a sua vigência. Porque a ideia é que uma lei fique em vigor indefinidamente, até que venha uma outra lei que a revogue expressamente ou tacitamente. Mas as leis excepcionais ou leis temporárias, duas espécies diferentes, elas são autorrevogáveis. E mesmo que revogadas, mesmo que não tenham mais vigência, que não estejam mais valendo, os dispositivos delas vão ser aplicados para condenar e fazer cumprir a pena prevista naquelas leis. Ok? É como se ela tivesse uma ultratividade prejudicial, gravosa, quando a grande verdade é que a ultratividade da lei só se faz presente quando for mais benéfica. Mas nesse caso, nós vamos ter uma espécie de ultratividade da lei excepcional, da lei temporária, prejudicial. Por que prejudicial? Porque isso era crime nesse período. Como essas leis não existem mais, não tem mais crime. Quem praticar a conduta hoje não tem crime. Mas quem praticou a conduta na época vai responder pelo crime, ainda que a lei atual não preveja como crime. Okay?
E é por essa situação que faz com que na doutrina se despertem vozes que são contrárias à vigência do artigo 3º do Código Penal, dizendo que é inconstitucional. O artigo 3º, que prevê que as leis excepcionais, as leis temporárias, continuam produzindo seus efeitos, mesmo depois de revogadas, elas violariam o princípio da anterioridade, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, se a lei que está atual é mais benéfica que a lei anterior, era para essa lei atual retroagir e aplicar os crimes antigos. É o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 40, em romano. Quem não lembra é o X e o L. Então a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então a doutrina que ataca a existência do artigo 3º do Código Penal defende a sua inconstitucionalidade, dizendo que ela não foi recepcionada pela Constituição. Que não poderia o artigo 3º do Código Penal, que está aqui embaixo, afastar o que determina a norma constitucional. Então, enquanto o artigo 3º, em outras palavras, diz, olha, não vai retroagir porcaria nenhuma, essa lei mais grave, que não está mais em vigor, vai continuar sendo aplicada, desde que referente aos crimes que foram praticados na sua vigência. Então, a Lei Geral da Copa, ela vigiu até 2014. Mas os crimes que foram praticados naquela época, se o inquérito e a ação penal só foram encerrados agora, e o julgamento só foi hoje, 2023, quase 10 anos depois que essa lei não está em vigor, vai ser aplicado os dispositivos mais gravosos da lei daquela época. Não vai aplicar a lei atual, que é mais benéfica. O que viola, a princípio, é o artigo 5º, inciso 40, que diz que a lei nova retroage para beneficiar o réu. A gente estudou a possibilidade da ultraatividade da lei penal mais benéfica. Mas ultraatividade da lei penal mais maléfica, isso não existe. Mas, pelo artigo 3º do Código Penal, que não foi declarado inconstitucional, não obstante as críticas, ele é aplicado. O que nós temos ali é uma ultraatividade da lei penal mais maléfica. Ok? Espero que tenham gostado. Deixe um comentário aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente responde. Ative o sininho. A gente está sempre mandando aí aviso para vocês que tem conteúdo novo. Inscreva-se no canal, lógico. E dê o like. Um abraço. Fiquem com Deus.